a nossa orientação, a forma com que a gente maneja o lúpus durante a gestação tem a ver com a atividade da doença. Então, o paciente tem que pensar em engravidar quando ela estiver com uma doença inativa, no mínimo com 6 meses. Idealmente, mais de 1 ano seria o mais adequado, antes da gestante estar ciente dos riscos da necessidade do cuidado muito intenso dessa gestação. Ela deve controlar o seu lúpus. Idealmente, o ideal seria por mais de 1 ano, né? No início da gestação, faz uma reavaliação, revendo todos os critérios, tem uma série de anticorpos que devem ser pesquisados para saber se está tudo bem, porque a gestante ela já vai ter uma diminuição na sua imunidade. Por quê? Porque toda gestante precisa ter redução da sua imunidade para ela não criar anticorpos contra o feto, porque o seu feto, o bebê, ele tem metade da carga genética do pai. Portanto, ele tem antígenos, ele tem substâncias que vêm do pai. E o organismo feminino pode encarar essas substâncias como um corpo estranho. A paciente que tem lúpus, ela já produz anticorpos contra o seu próprio organismo. No caso da gestante, a produção desses anticorpos vai estar aumentada por causa da gestação. Então tem que ter um segmento mensal com o reumatologista no primeiro trimestre, nos outros também, e os exames laboratoriais têm que ser aumentados, tem que fazer mais exames do que normalmente se faz. Os anti-inflamatórios, aqueles anti-inflamatórios não hormonais, eles podem ser utilizados também na paciente com lúpus, né? Evitar usar no primeiro trimestre, porque no primeiro trimestre eles são categoria D, mas eles se tornam categoria B mais no final. Mas lembrar que de 4 a 6 meses antes do final da gestação, os anti-inflamatórios normais, eles devem ser evitados também, porque eles podem fechar um ducto que tem no coração do bebê, que é importante para a sua formação, para a sua vitalidade, enfim, para que ele esteja bem. Então, tem que evitar. Existem algumas situações em que a gente tem que usar o anti-inflamatório, mas a gente não deve exagerar. Lembrar que o prognóstico, quer dizer, o futuro das gestantes com lúpus é muito variado na dependência da gravidade da doença materna, do grau de ativação, da presença ou não de anticorpos do lúpus neonatal associado, né, a síndrome antifosfolípides, que é a síndrome que causa o lúpus, e o uso de drogas deve ser sempre muito, muito bem controlada durante a gestação. A média dos abortos espontâneos nas pacientes com lúpus é de 15%, enquanto na população normal é de 7 a 12%. Então pode dobrar o risco de aborto nas pacientes com lúpus. Isso é algo bem estabelecido. Como a causa mais frequente da perda fetal antes da 10ª semana do aborto é de natureza hormonal ou de cromossomos, na prática clínica deve-se pesquisar anticorpos ou lúpus como causa de perda fetal se houver 2 ou mais perdas antes da 10ª semana de gestação, ou uma única perda antes, né, ou perda única, depois da 12ª semana de gestação, ou se tiver uma perda antes da 10ª semana de gestação. Então, o que acontece? A gente sabe que a gestante, todas as mulheres podem evoluir para aborto até 12,5% dos casos. Então, até 1 a cada 10 gestações vai evoluir para aborto, e a principal causa é cromossômica. Então, se essa paciente tiver perda após a 10ª semana de gestação, que é um aborto mais tardio, aí sim nós ficamos pensando nisso. A taxa de óbito fetal, quer dizer, a morte de bebês dentro do útero, pode variar de 0 a 12% nos casos de lúpus, com uma média de 4,3%. Então, aí a gente sabe que o lúpus pode aumentar o risco
de óbito dentro do útero e também de óbito depois do nascimento. Mas depois do nascimento a taxa é bem menor, não passa de 1%. Então, nós temos